milionário descobre segredo desapercebido da mendiga negra que quase o envenenou. Arthur era o tipo de milionário que ninguém entendia direito. Viveu cercado de luxo, festas intermináveis, sorrisos falsos e drinks caros em uma cidade onde o brilho da riqueza só ressaltava as sombras da pobreza. Seu nome estampava capas de revistas, capa de tabloides sensacionalistas, mas ninguém nunca soube o que se escondia por trás daquele terno caro e daqueles olhos gelados. Até que, numa noite que prometia mais uma festa vazia, tudo mudou. Na saída de um bar suntuoso, Arthur cruzou com Zuri. Ela era uma figura pequena, encolhida pela noite fria, vestindo roupas rasgadas que não escondiam os ossos afinados. Mas havia algo nela que parou o pulso do milionário. O olhar da mulher, intenso, cheio de uma tristeza afinada, como se carregasse no peito uma tempestade antiga, cravou uma marca impossível de ignorar. Zuri parecia invisível para quase todo mundo, mas não para Arthur, que por alguém tinha tentado envenená-lo. Quem? Por quê? O seu mundo de aparências ruiu em segundos. A festa tornou-se uma mistura de suspeitas, olhares desconfiados, sussurros que cortavam o ar como navalhas. Arthur, que sempre viveu no topo, agora se viu no meio de uma investigação frenética e obscura. Cada pista o puxava para um lado aonde ele nunca esteve, o submundo da cidade, onde rostos marcados pela luta e pelo abandono o confrontavam com a brutal realidade que preferia ignorar. E foi aí que a verdade veio à tona, ou quase. Zuri não era só uma mendiga, não mesmo. Ela era filha desaparecida de uma das famílias mais poderosas dessa metrópole desigual. Uma herdeira que o passado tinha deixado para trás, e o destino parecia querer manter enterrado. A revelação balançou tudo que Arthur conhecia. Por um lado, havia segredos inconfessáveis. Por outro, um risco iminente, porque a sombra de quem tentou envenená-lo espreitava nos cantos do luxo onde ele se escondia. Enquanto investigava, ele encarava, pela primeira vez, tudo o que construiu. Uma vida feita de vaidades, mentiras e um silêncio brutal sobre o sofrimento invisível da cidade. Mas Zuri, com sua dor calada, hesitava em confiar nele. Afinal, ele era tudo o que ela sempre odiou, o símbolo do mundo que a rejeitou. A mistura de medo, raiva e esperança criava uma tensão que quase podia ser tocada no ar. Cada olhar trocado era uma batalha. Cada palavra dita, um risco. Um escândalo familiar tremia nas sombras. E um antagonista desconhecido parecia disposto a tudo para manter Zuri calada, para que o passado ficasse enterrado e as máscaras continuassem impenetráveis. E agora? Quem diabos quis Arthur morto? Será que o segredo de Zuri vai acabar destruindo não só o que ele construiu, mas também o equilíbrio cruel dessa sociedade? O relógio não para. Segredos enterrados têm garras afiadas. E a verdade? Essa é a coisa mais perigosa que alguém pode lhe dar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur estava em um turbilhão. Quem tinha tentado matá-lo? Suas mãos suavam, enquanto ele explorava as páginas da vida de Zuri. Sua mente lutando para entender como uma mendiga poderia estar no centro de tudo. Mas a verdade estava prestes a desmoronar em cima dele. Enquanto caminhava pelas ruas sem rumo, seus pensamentos dançavam entre o medo e a determinação. Arthur queria tudo resolvido rapidamente.
Zuri precisava confiar nele, precisava deixar a barreira entre eles ser quebrada. E naquele momento, isso era como escalar uma montanha íngreme. O olhar dela ainda o assombrava, mas também trazia uma chama de esperança. E se ela fosse a chave para desvendar esse mistério? Mas uma pergunta martelava em sua mente. Como conquistá-la? Foi quando ele decidiu ir até o ponto onde tinha a última lembrança dela. O frio mordia sua pele, mas isso era o último dos seus problemas. À medida que avançava, algo estava estranhamente fora do lugar. Um grupo de pessoas se reunia em torno de algo. Ele se aproximou, o coração acelerando. O que poderia ser tão interessante no meio da noite? E então um grito abafado cortou o ar. Arthur se aproximou e viu uma cena que o faria congelar. Zuri estava ali, caída no chão, com sangue escorrendo da lateral da cabeça. Os rostos em volta estavam paralisados em choque. A cena parecia um filme de terror, mas era real demais. O pânico invadiu Arthur. Ele se agachou ao lado dela, a respiração pesada. Mas seu mundo tinha virado de cabeça para baixo. Ela abriu os olhos por um momento, uma luz tênue piscando. Arthur! Sua voz era um sussurro quebrado. Eu não consegui. E então ela desmaiou. O clima carregado de tensão rapidamente se transformou em caos. Alguém começou a empurrá-lo, mas ele não se movia. Olhava incrédulo para o rosto pálido de Zuri. Chamem uma ambulância, ele gritou, mas sua voz parecia escorregar pelos muitos rostos espantados. As pessoas se afastaram, como se o orgulho delas estivesse ferido por se envolver. Arthur sentiu uma onda de desespero. Por que ela estava ali sangrando? O pensamento "quem fez isso?" grunhia em sua mente, mais alto do que qualquer outra coisa. De repente, uma voz familiar surgiu da multidão. Era a assistente de Arthur, Clara. Ela estava em choque, mas dentro de seus olhos havia uma imagem que não poderia ignorar. Clara se aproximou. Seu olhar era penetrante. O que você está fazendo aqui, Arthur? A pergunta saiu como um sussurro cortante. Ele se virou para ela, confuso, o nó na garganta se apertando. Clara, precisamos ajudá-la. Arthur tinha uma urgência indiscutível. Mas Clara apenas balançou a cabeça, uma expressão de apatia misturada com um tipo de autoridade. Você não sabe com quem está lidando. Havia uma sombra de aviso nas palavras dela, como se uma verdade terrível estivesse prestes a ser desvelada. Nesse instante, tudo parecia se agravar. Clara puxou algo do bolso, um objeto que brilhava sob a luz da rua. Um pequeno frasco. Eu não queria que você soubesse, mas tinha que ser feito. O mundo de Arthur começou a desmoronar novamente. O que ela estava dizendo? Uma traição? O que realmente sabia sobre Zuri? Sua mente explodiu, o medo misturado com a raiva o consumindo. Enquanto Zuri era levada, Arthur sentiu que um abismo se abria sob seus pés. O que estava acontecendo? Sua vida estava se transformando em uma trama de traições, segredos e mentiras. A última imagem que viu foi o rosto preocupado de Zuri enquanto a ambulância se afastava, e a voz de Clara ecoava em sua mente. Quem realmente é Zuri? E no fundo do seu coração, ele sabia que as respostas estavam nas sombras. O tempo não parava e os segredos que poderiam ter salvado Zuri estavam prestes a ser desenterrados, mas a um custo que ele não poderia imaginar. Aquele choque tinha apenas começado, e a verdade mais profunda ainda estava por vir. Arthur estava paralisado, Zuri caíra, e o mundo ao seu redor havia se transformado em um borrão caótico de rostos pálidos e gritos abafados. Clara, sua assistente, se afastou, o olhar enigmático como um mistério sem resposta. Ele queria entender, precisava entender. Mas a única coisa que importava naquele momento era Zuri. A ambulância chegou e ele sentiu uma onda de alívio misturada com uma ansiedade sufocante. Zuri ainda estava inconsciente. E ele se inclinou, tentando ouvir seu frágil respirar. Por favor, não a leve, sussurrou, mesmo sabendo que não tinha controle sobre o que estava acontecendo. Enquanto a equipe médica a envolvia em um cobertor, a multidão se dispersava, mas Clara não saiu. Ela ficou ali, assistindo tudo como se já soubesse que o caos viria. Arthur a encarou,
sentindo um aperto no peito. Clara, o que você queria dizer antes? Ela hesitou, e ele viu uma expressão dolorosa preencher seu rosto. Arthur, você deveria ter ficado longe dela. Há coisas que você não sabe. A verdade é muito mais obscura do que parece. Que verdade? A pergunta saiu visceral. Suas mãos tremiam. Ela desviou o olhar. Mas naquela fração de segundo, enquanto a ambulância se afastava com Zuri, Arthur percebeu algo em Clara que nunca tinha notado antes. Um vínculo, um cordão invisível que ligava a assistente àquela mulher, àquela situação. O que você sabe, Clara? Ele a forçou a encará-lo. Seu tom mais firme, mais carregado de desespero. Zui. Ela não é só uma mendiga. Eu trabalhei para a família dela. Um segredo que arruinará tudo. As palavras dela eram como tiros no silêncio da noite. Ela não ficou desaparecida por acaso. Nesse instante, Arthur sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Você está me dizendo que ela é rica? Que ela pertence a esse mundo que eu conheço? Mas como? Ela foi expulsa. A família a abandonou. E quem quer que tenha tentado matar você está diretamente ligado a isso. A voz de Clara tremia agora, revelando uma fraqueza que nunca a viu ter. Pessoas se machucam para manter esse tipo de segredo. A adrenalina queimou em suas veias. Por que você não me contou antes? Por que esconder isso? Ele sentia como se estivesse se atirando para um abismo, sua mente girando com o peso das novas informações. Clara olhou para ele, e suas expressões foram cruciais. Porque você é a última pessoa que deveria estar envolvida. Você não sabe quem está do seu lado. E ali, no olhar dela, Arthur viu um flash de dúvida e medo. A sua própria família. As palavras dela o atingiram com a força de um furacão. O que você quer dizer com isso? O que tem a ver minha família? A verdade começou a se mostrar como um labirinto de mentiras. Alguns segredos não devem ser revelados, Arthur. E você irá se ferir ao se aproximar dela sem entender o que está acontecendo. Clara falava agora como se estivesse tentando protegê-lo, mas isso só intensificou sua confusão. O que estava acontecendo? Zuri era apenas uma mulher na rua ou havia mais? E sua família? O que Clara sabia que poderia destruir tudo. O sentimento de que um desastre estava a poucos passos virava o estômago de Arthur. Então, o inesperado aconteceu. Um carro parou bruscamente atrás deles. A porta se abriu e uma figura emergiu, os olhos firmes. Era Ralph, o irmão de Arthur. O rosto dele estava contorcido em raiva e desespero. Arthur, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar longe dela. As palavras de Ralph ecoaram como um alerta. Como ele sabia, o olhar de Clara se deslocou de alívio a pavor. Uma imagem se formou na mente de Arthur, complicada e aterrorizante. Ralph, você sabe algo? Você está envolvido nisso? Sua voz estava quase implorando resposta. Mas em vez de responder, Ralph olhou para Clara com um desprezo absoluto. Você não deveria ter se metido nesse jogo. Agora é tarde demais. O queixo de Arthur caiu. O que estava acontecendo? O caos da noite, as revelações que se acumulavam e o silêncio carregado da verdade incompleta o deixaram tonto. Havia um grande plano em andamento, conectado ao passado de Zuri, à sua própria vida, à sua família e à Clara. O que mais ele não sabia? O tempo corria, e a noite parecia mais escura do que nunca. A verdade pulsava no ar ao redor deles. Um mistério profundo e perigoso estava prestes a explodir em seu rosto. Arthur precisava descobrir mais, e rápido, antes que tudo desmoronasse. Arthur estava paralisado. Enquanto Ralph se aproximava, com um olhar de desprezo e preocupação, tudo parecia desmoronar ao seu redor. A confusão estava contida naquelas palavras ameaçadoras. O que ele sabia sobre Zuri? O que Clara tinha a ver com tudo isso? Estava claro que um jogo perigoso se desenrolava diante dele, e ele estava prestes a ser o peão. Arthur, escute! Você não percebe? Ralph se adiantou,
os olhos ardendo com uma intensidade preocupante. Você está lidando com fogo. Essa mulher não é o que parece. E você sabe disso, Ralph? Arthur gritou, a raiva fervendo em suas veias, tentando se libertar da pressão esmagadora que escurecia sua mente. Você sabe algo que me escondem? Chega de perguntas, Arthur. Ralph olhou em volta, o medo escorrendo de seu rosto como suor. Você não entende o perigo que ela representa. Tem pessoas que não se importam em matar para manter os segredos de sua família. Arthur sentia o coração pulsar em descompasso. As palavras de Ralph ressoavam, mas ele não estava preparado para ouvir o que estava prestes a ser revelado. Eu quero a verdade. O que aconteceu com Zuri? O que sua família esconde? A frustração explodia como um vulcão, mas as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Clara olhou rapidamente para a multidão que se dispersava, seu olhar imerso em um profundo dilema. Ralph, você tem que entender. Não há como voltar atrás. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Vocês dois precisam sair daqui agora. Ralph bradava, sua voz cortando o ar pesado da noite. Mas antes que pudesse agir, algo aconteceu. Um estrondo ecoou. Um carro avançou rapidamente, quase capotando. Todos congelaram, olhares fixos na cena. Um homem saiu do veículo, as feições carregadas de um veneno que Arthur reconheceria em qualquer lugar. Um dos homens de sua família, um aliado das sombras. Era Daniel, primo de Arthur, e um conhecido manipulador, envolvido em negócios saturados de corrupção. O que está acontecendo aqui? Sua voz ressoou como um trovão, e ele se aproximou, como um predador em busca de uma presa. Fiquem longe dela! Ralph se colocou na frente de Arthur, mas Daniel apenas sorriu. E quem disse que você pode proteger sua família, Ralph? A tensão escalava, e Arthur sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Nesse instante, Zuri foi trazida de volta em uma maca, parecendo frágil, quase fantasmagórica. O caos generalizado tinha se transformado em uma cena de filme, onde a linha entre aliado e inimigo tornava-se cada vez mais tênue. Daniel virou-se, sua atenção totalmente centrada em Zuri. Olha bem, Arthur, sua vida depende desta mulher. Do que você está falando? Arthur sentiu o chão se abrir sob seus pés. A voz de Daniel retumbou. Cada palavra cravava mais fundo no seu coração. Ela não é apenas uma mendiga. Zuri é a chave, a herança do seu destino, da sua verdadeira herança. As palavras de Daniel cortaram como um punhal. Algo dentro de Arthur estourou. O que você quer dizer? A expressão dele era de incredulidade. Aquela revelação só aumentava o caos em sua mente. Daniel teve um sorriso sombrio. Se você não conseguir protegê-la, tudo o que você conhece, tudo o que você é, estará à beira do abismo. Sua família sempre teve seus segredos, Arthur. Zuri é a peça final de um quebra-cabeça que você nunca quis juntar. Arthur olhou para Zuri, o pânico e a confusão se torcendo dentro dele como um redemoinho. O que Daniel estava implicando? Era Zuri a verdadeira herdeira? E qual seria a consequência dessa descoberta? O tempo parecia parar. O olhar de Ralph era um misto de raiva e desespero, enquanto Clara observava com uma mistura de traição e compaixão. Mas antes que mais perguntas pudessem escapar, Zuri começou a se mover. Os olhos ainda cansados se abriram lentamente. Arthur! Sua voz era um sussurro. Você precisa saber. A verdade está mais perto do que você imagina, e tem consequências que vão além de nós. E de repente, o mundo tornou-se negro, como se uma cortina tivesse caído sobre tudo. O que Zuri estava prestes a revelar poderia não apenas mudar o que ele pensava saber, mas também poderia oferecer uma janela para o caos iminente que se aproximava rapidamente. Zuri estava aí,
seus olhos tentando se abrir para a realidade que a cercava, como se o mundo estivesse se despedaçando ao seu redor. Arthur! Sussurrou, mas a fraqueza em sua voz fazia o coração de Arthur disparar. Ele se inclinou mais perto, o cheiro do sangue misturando-se ao ar frio da noite. O tempo parecia parar, como se o universo estivesse esperando por uma revelação devastadora. E foi então que, como um trovão, a verdade explodiu. Eu sou, Zuri começou, mas uma tosse violenta tomou conta dela. O sangue escorreu de seus lábios e o olhar de Arthur se encheu de desespero. Ele queria gritar, queria que tudo parasse, mas sabia que a vida estava se esvaindo dela. E então ela revelou: eu sou a herdeira do império de sua família. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Cada pessoa ao redor parecia congelada, mas o mundo de Arthur estava se despedaçando em frações de segundo. O quê? A palavra saltou de seus lábios. O choque reverberou pelo seu corpo como um choque elétrico. A ideia de que Zuri, a mendiga que ele havia encontrado nas ruas, era uma herdeira perdida era insuportável. E ao mesmo tempo, cada palavra dela era uma chave, virando a fechadura dos segredos que sempre o cercaram. Fui expulsa, Zuri continuou, mal conseguindo se sustentar. Meu pai não queria que eu soubesse, mas eu sei mais do que imagina, e você também pode saber. Ela passou a mão pela testa, a dor visível em suas feições. Essa revelação a estava matando. Os olhos de Arthur se tornaram mares de incerteza. Você está me dizendo que somos parte do mesmo mundo? Mas você estava lá fora, sobrevivendo? Cada palavra dele carregava a incredulidade que remetia ao desespero. O eco da verdade parecia mais distante do que nunca. Sim, e você está em perigo. A sua família, eles mentem. Alguém está tentando te machucar, e toda essa história, tudo está conectado. O olhar dela, frágil mas intenso, implorava por compreensão, e Arthur estava prestes a aceitar cada fragmento daquela nova realidade. O silêncio foi quebrado quando Daniel, o primo de Arthur, sorriu de forma sarcástica, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Que belo melodrama! Mas não se esqueça, Arthur, a verdade deve ficar enterrada. O ar ficou pesado com a ameaça não dita. Os presentes sentiram a tensão. Um sussurro percorreu a multidão, a inquietação tornando-se palpável. Sem desconfiar do que estava prestes a acontecer, Ralph avançou, um olhar de determinação nos olhos. Você pode ser parte dessa família, Zuri, mas a segurança do Arthur importa mais. Nós temos que ir, agora. A urgência em sua voz ecoou, mas a necessidade de Arthur de entender não se apaziguou. E então, enquanto a ambulância se afastava, o inesperado aconteceu. Um carro parou abruptamente e do interior saíram 3 homens claramente perigosos. Com expressões impiedosas, eles caminharam rumo a Zuri. A herdeira está viva. Precisamos arrumar isso. Um deles gritou, revelando a extensão do caos que se aproximava. Arthur deu um passo à frente, a adrenalina pulsando na sua veia. Fiquem longe dela. Ele sentia o pânico crescendo, o impulso de proteger Zuri nutrindo sua coragem. Mas o horror estava em seus olhos enquanto ele realizava. A verdade era apenas a ponta do iceberg. Para cada segredo revelado, mais perigos emergiam das sombras. Então, em meio ao tumulto, tudo se desmoronou. Somente o som de um tiro cortou o ar. O tempo parou. Os rostos em volta congelaram em um grito silencioso. E um corpo caiu. Não de Zuri, não de Arthur, mas de Daniel, o manipulador que sempre estava nas sombras. Ele se curvou para a frente, o olhar confuso, enquanto o sangue se espalhava ao seu redor. As peças do tabuleiro mudaram, e a verdade semblante que Arthur havia tentado compreender foi agora substituída por um novo terror. O que ele sabia? O que mais estava escondido nas sombras? O mais aterrador. Quem tinha disparado? O leque de alianças virava com cada movimento. Agora, tudo estava em jogo, e a sombra da morte se expandia rapidamente ao seu redor. Arthur sentiu seu coração acelerar enquanto a escuridão se aproximava.
Horror, ele percebeu. A verdade não era o único que estava à espreita. E o que viria a seguir? O jogo havia apenas começado. O tiro cortou o ar e o tempo parecia ter parado. Arthur ficou paralisado, os olhos fixos no corpo de Daniel, que se contorcia ao chão, sangue se espalhando em um padrão macabro. O choque e a confusão tomaram conta. A mente dele dançava entre a neblina do horror e a urgência de agir. Mas a realidade ainda não fazia sentido. "Daniel!" gritou Ralph, mas a palavra soou vazia no meio do caos. Clara estava ao lado de Arthur, seu olhar navegando entre o terror e a incredulidade. Todos em volta, paralisados, como se não soubessem o que fazer. A tensão era palpável, e um murmúrio de choro e medo começou a emergir da multidão. "Arthur, fique para trás!" Ralph bradou, tentando mover Arthur para longe do corpo. Mas algo dentro de Arthur queimava. "Não!" Ele não segurou a raiva na voz. "A verdade está aqui." O coração batia forte, e sua determinação estava se tornando um maremoto. Zuri, com a expressão pálida, estava marcada na sua memória. No entanto, enquanto observava, a cena diante dele começou a mudar. O que ele não esperava era que uma figura emergisse, ainda mais inesperada. Uma mulher saiu da multidão, sorridente, confiante. Era a mãe de Arthur, Maria. Ela parecia intacta em meio ao caos, mas quando seus olhos encontraram os de Arthur, o sorriso desapareceu. A expressão dela era de desespero, como se estivesse oculta em um mundo que não era seu. "Arthur!" Sua voz soou como um eco distante. "Eu não queria que você estivesse aqui." A confusão aumentou. "Mãe, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar em casa." O nó na garganta de Arthur cresceu. O que ela tinha a ver com tudo isso? "Não é seguro. Ele sabia. Eles sempre souberam." Maria olhou para Daniel, seu olhar carregado de um peso que Arthur não conseguia entender. Cada palavra era um golpe, cada frase uma facada. O que quer que estivesse acontecendo, sua mãe estava no meio, e isso não fazia sentido. "Que segredo você está escondendo?" "O que você sabia sobre Zuri?" A voz dele tremia. As peças começavam a se encaixar, mas a imagem era mais confusa do que clara. Daniel, agora sem vida, era apenas um detalhe num jogo enorme, um jogo que parecia prender todo mundo. "Nós não podemos deixar que isso aconteça, Arthur," Maria acrescentou, com um tom de urgência que fez o coração dele acelerar. "Se você descobrir, não haverá como voltar atrás." "Descobrir o quê?" Arthur sentiu uma raiva crescente, um desejo de sacudir a verdade. Zuri, caindo em suas lembranças, era uma luz em meio à escuridão. Ele precisava dela, ou da verdade sobre ela. "Zuri, ela não é só sobre ela." A voz de Maria falhou. "Ela está ligada a um passado que redefine tudo." O silêncio ao redor ficou tão pesado que parecia respirar. Então tudo explodiu. Ralph, com uma determinação férrea, levantou a voz. "Ninguém está seguro aqui. Temos que sair." E nesse momento, uma sirene ecoou ao longe, aumentando a pressão. O pânico se espalhou na multidão. Arthur olhou para Zuri, seu coração perdido entre as sombras. A mistura de confusão e urgência arrebentava com cada instante. "Arthur, não confie em ninguém," Maria sussurrou, quase como um aviso. "A verdade pode ser fatal." O calor de suas palavras o envolvia, mas ele sentia a adrenalina pulsar. Em um movimento desesperado, ele se virou para Ralph. "Precisamos dela. Precisamos da Zuri para entender tudo." Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher que ele pensava perdida para sempre apareceu de novo. Zuri, com dificuldade, levantou a cabeça. "Arthur!" Sua voz era um fio, mas o brilho nos seus olhos trazia uma tempestade de emoção. "A chave está você." E ali, no meio do desespero, uma nova revelação brilhou. A verdade sobre quem Zuri era, conectada a um passado que envolvia sua mãe e sua família, estava prestes a se desvelar. Uma conexão que poderia mudar tudo, mas que trazia um peso que Arthur jamais esperou carregar.
A noite ainda guardava segredos sombrios, e eles estavam prestes a entrar em um campo de batalha de incertezas. Zuri estava ali, com os olhos tentando se abrir para a realidade que a cercava. Arthur, mas a fraqueza em sua voz fez o coração dele disparar. Ele se inclinou mais perto, sentindo o cheiro de sangue misturar-se ao ar frio da noite. O tempo parecia parar, como se o universo estivesse esperando por uma revelação devastadora. A chave está você, Zuri falou, e essas palavras saltaram como uma faísca em um campo seco. Arthur mal conseguia entender. Sua mente dançava entre o espanto e a urgência. O que ela estava dizendo? A verdade dele, a verdade sobre eles, parecia prestes a se revelar, mas a dor no rosto dela o deixava apavorado. Antes que pudesse articular uma resposta, a multidão que havia se dispersado agora parecia presa em um novo terror. Foi então que, como um quadro desmoronando, Zuri desabou. O desespero tomou conta de Arthur. Ele se agachou na hora, e o olhar da mulher, agora fixo, trouxe uma sensação de urgência insuportável. Então alguém na multidão gritou: "Ele está vindo! O homem!" O pânico tomou conta. A multidão se separou como se um tsunami estivesse se aproximando. Um homem, vestido de preto, apareceu como um fantasma na escuridão, seu olhar frio e calculista. "A herdeira, finalmente a encontrei." Seu tom era desdenhoso, e havia um brilho maligno em seus olhos. Arthur sentiu o coração parar. "Zuri!" ele gritou, tentando se levantar, mas Ralph o segurou, impedindo-o de se mover. "É uma armadilha. Nós não podemos nos aproximar." O homem se aproximou perigosamente de Zuri, e Arthur ficou imóvel. "Você não sabe o que é ter um destino a cumprir, não é? Você deve vir comigo," ele disse, estendendo a mão como se fosse um salvador, mas seu sorriso era de um demônio. O mundo ao redor de Arthur escureceu. Ele nunca tinha sentido tanto medo. E a cada passo que o estranho dava, a voz de Zuri parecia mais fraca. "Arthur, eu não posso." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. E o verdadeiro horror começou a se formar na mente de Arthur. O que estava acontecendo? O homem desconhecido tinha uma força que poderia destruir tudo. "Deixa em paz!" Arthur gritou, a adrenalina queimando em suas veias. "Ela não vai a lugar nenhum com você." Mas antes que pudesse agir, o homem sorriu e atacou. Um movimento rápido, e antes que todos conseguissem reagir, a lâmina reluziu em meio à luz da rua. O grito que saiu dos lábios de Zuri foi um eco de dor que cortou o ar. Arthur sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sobre ele. "Não!" Ralph se lançou na direção do homem, mas a confusão tomou conta e eles entraram em luta. As sombras dançavam, enquanto a multidão assistia, paralisada, em silêncios de pânico. E então, em meio ao caos, um último grito cortou a noite. "Arthur!" Era Zuri, com os olhos fixos em um ponto distante, um olhar vazio. A vida dela se esvaía ali na sua frente. E então, como um filme em câmera lenta, tudo começou a fazer sentido de uma maneira aterradora. O homem não estava ali apenas para levar Zuri. Ele era parte de algo muito maior. A revelação surgiu como um relâmpago em sua mente. "Você é uma propriedade, Zuri. Um legado que eles querem de volta." O horror definido nas palavras dele atravessou o coração de Arthur. Enquanto a luta continuava, uma luz de entendimento iluminou sua mente. A conexão não era apenas com Zuri, mas com toda a sua família. Mas alguém mais estava se aproximando. Clara apareceu, seus olhos brilhantes com um segredo que era profundamente perturbador. "Arthur, não a deixe ir. Ela não é quem você pensa que é." Mas a intensidade do que ela disse foi ofuscada por outra verdade. Quando o homem caiu, empurrado por Ralph, um colar caíra de seu bolso. Uma joia reluzente, um símbolo que Arthur nunca tinha visto, mas que de alguma forma era parte de sua própria herança. O momento congelou. O colar era a chave para algo que mudaria tudo. Zuri, ainda no chão, começou a desmaiar, mas suas últimas palavras foram um convite à jornada. "Arthur, a verdade
está em sua família. E ali, no meio do caos, uma bomba estava prestes a explodir. Ele não sabia o que isso significava. Mas uma coisa era certa. Tudo o que ele acreditava conhecer estava prestes a se transformar em um inferno de verdades. A noite estava longe de terminar, e o jogo de poder tinha apenas começado. O que realmente estava escondido nos segredos de sua família? A dúvida pairava no ar, devastadora como a sombra de algo que não podia ser ignorado. Zuri estava ali, com os olhos tentando se abrir para a realidade que a cercava. Arthur, sussurrou, mas a fraqueza em sua voz fez o coração dele disparar. Ele se inclinou mais perto, sentindo o cheiro de sangue misturar-se ao ar frio da noite. O tempo parecia parar, como se o universo estivesse esperando por uma revelação devastadora. A chave está você, Zuri falou, e essas palavras saltaram como uma faísca em um campo seco. Arthur mal conseguia entender. Sua mente dançava entre o espanto e a urgência. O que ela estava dizendo? A verdade dele, a verdade sobre eles, parecia prestes a se revelar, mas a dor no rosto dela o deixava apavorado. Antes que pudesse articular uma resposta, a multidão que havia se dispersado agora parecia presa em um novo terror. Foi então que, como um quadro desmoronando, Zuri desabou. O desespero tomou conta de Arthur. Ele se agachou na hora, e o olhar da mulher, agora fixo, trouxe uma sensação de urgência insuportável. Então alguém na multidão gritou: "Ele está vindo, o homem!" O pânico tomou conta. A multidão se separou, como se um tsunami estivesse se aproximando. Um homem, vestido de preto, apareceu como um fantasma na escuridão. Seu olhar frio e calculista. "A herdeira, finalmente a encontrei." Seu tom era desdenhoso, e havia um brilho maligno em seus olhos. Arthur sentiu o coração parar. "Zuri!" ele gritou, tentando se levantar, mas Ralph o segurou, impedindo de se mover. "É uma armadilha, nós não podemos nos aproximar." O homem se aproximou perigosamente de Zuri, e Arthur ficou imóvel. "Você não sabe o que é ter um destino a cumprir, não é? Você deve vir comigo," ele disse, estendendo a mão como se fosse um salvador, mas seu sorriso era de um demônio. O mundo ao redor de Arthur escureceu. Ele nunca tinha sentido tanto medo. E a cada passo que o estranho dava, a voz de Zuri parecia mais fraca. "Arthur, eu não posso." As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e o verdadeiro horror começou a se formar na mente de Arthur. O que estava acontecendo? O homem desconhecido tinha uma força que poderia destruir tudo. "Deixe em paz!" Arthur gritou, a adrenalina queimando em suas veias. "Ela não vai a lugar nenhum com você." Mas antes que pudesse agir, o homem sorriu e atacou. Um movimento rápido, e antes que todos conseguissem reagir, a lâmina reluziu em meio à luz da rua. O grito que saiu dos lábios de Zuri foi um eco de dor que cortou o ar. Arthur sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sobre ele. "Não!" Ralph se lançou na direção do homem, mas a confusão tomou conta e eles entraram em luta. As sombras dançavam enquanto a multidão assistia, paralisada, em silêncios de pânico. Então, em meio ao caos, um último grito cortou a noite. "Arthur!" Era Zuri, com os olhos fixos em um ponto distante, um olhar vazio. A vida bela se esvaía ali na sua frente. E então, como um filme em câmera lenta, tudo começou a fazer sentido de uma maneira aterradora. O homem não estava ali apenas para levar Zuri. Ele era parte de algo muito maior. A revelação surgiu como um relâmpago em sua mente. "Você é uma propriedade, Zuri. Um legado que eles querem de volta." O horror definido nas palavras dele atravessou o coração de Arthur. Enquanto a luta continuava, uma luz de entendimento iluminou sua mente. A conexão não era apenas com Zuri, mas com toda a sua família. Então, um grito de Clara cortou o ar. "Arthur, não a deixe ir! Ela não é quem você pensa que é!" Mas a intensidade do que ela disse foi ofuscada por outra verdade. Quando o homem caiu, empurrado por Ralph, um colar caíra de seu bolso.
uma joia reluzente, um símbolo que Arthur nunca tinha visto, mas que de alguma forma era parte de sua própria herança. O momento congelou. O colar era a chave para algo que mudaria tudo. Zuri, ainda no chão, começou a desmaiar, mas suas últimas palavras foram um convite à jornada. Arthur, a verdade está em sua família. Então, quando o caos parecia atingir seu auge, tudo desmoronou de repente. Clara avançou, seu olhar agora inabalável, e puxou um frasco do bolso. Isto é o que você precisa saber. Ela se aproximou de Zuri e, em um movimento furtivo, injetou o líquido claro em seu braço. Arthur ficou paralisado. O que você fez? A raiva explodiu em seu peito enquanto observava Zuri lutar contra a dor. Por que você fez isso? Ralph gritou, sua voz cheia de incredulidade. Mas a verdadeira reviravolta chegou em um sussurro. Ela não é só uma mendiga ou uma herdeira, Arthur. Clara disse com um ar de desafio. Ela é a verdadeira herdeira do trono que sua família sempre escondeu. E você não é meu assistente, mas seu concorrente. Eu sou a verdadeira herdeira. As palavras dela atingiram como um soco. O mundo ao redor de Arthur virou um borrão. Clara, sua assistente de confiança, era a verdadeira rival? O nó na garganta dele se apertou. E enquanto Zuri começava a se recuperar, a vida dela se entrelaçando com um destino sombrio, Arthur ficou ali, com o coração disparado, a mente tumultuada pela revelação. Todo o seu mundo tinha mudado em segundos. Os segredos estavam vindo à tona, e a batalha por poder havia começado. Com a adrenalina pulsando e a incerteza cercando, Arthur percebeu que estava em um jogo onde ninguém poderia confiar no outro. A busca pela verdade se tornava mais do que uma necessidade. Agora era uma questão de sobrevivência. E enquanto o relógio corria, uma nova luta se formava nas sombras, esperando para ser desencadeada. Zuri estava ali, com os olhos tentando se abrir para a realidade que a cercava. Arthur, sussurrou, mas a fraqueza em sua voz fez o coração dele disparar. Ele se inclinou mais perto, sentindo o cheiro de sangue misturar-se ao ar frio da noite. O tempo parecia parar, como se o universo estivesse esperando por uma revelação devastadora. A chave está você. Zuri falou, e essas palavras saltaram como uma faísca em um campo seco. Arthur mal conseguia entender. Sua mente dançava entre o espanto e a urgência. O que ela estava dizendo? A verdade dele, a verdade sobre eles, parecia prestes a se revelar, mas a dor no rosto dela o deixava apavorado. Antes que pudesse articular uma resposta, a multidão que havia se dispersado agora parecia presa em um novo terror. Foi então que, como um quadro desmoronando, Zuri desabou. O desespero tomou conta de Arthur. Ele se agachou na hora, e o olhar da mulher, agora fixo, trouxe uma sensação de urgência insuportável. Então, alguém na multidão gritou. Ele está vindo! O homem! O pânico tomou conta. A multidão se separou, como se um tsunami estivesse se aproximando. Um homem, vestido de preto, apareceu como um fantasma na escuridão, seu olhar frio e calculista. Finalmente a encontrei. Seu tom era desdenhoso, e havia um brilho maligno em seus olhos. Arthur sentiu o coração parar. Zuri! Ele gritou, tentando se levantar, mas Ralph o segurou, impedindo-o de se mover. É uma armadilha! Nós não podemos nos aproximar! O homem se aproximou perigosamente de Zuri, e Arthur ficou imóvel. Você não sabe o que é ter um destino a cumprir, não é? Você deve vir comigo, ele disse, estendendo a mão como se fosse um salvador, mas seu sorriso era de um demônio. O mundo ao redor de Arthur escureceu. Ele nunca tinha sentido tanto medo, e a cada passo que o estranho dava, a voz de Zuri parecia mais fraca. Arthur, eu não posso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e o verdadeiro horror começou a se formar na mente de Arthur. O que estava acontecendo? O homem desconhecido tinha uma força que poderia destruir tudo. Deixe-a em paz, Arthur gritou,
a adrenalina queimando em suas veias. Ela não vai a lugar nenhum com você. Mas antes que pudesse agir, o homem sorriu e atacou. Um movimento rápido, e antes que todos conseguissem reagir, a lâmina reluziu em meio à luz da rua. O grito que saiu dos lábios de Zuri foi um eco de dor que cortou o ar. Arthur sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se abrindo sobre ele. Não! Ralph se lançou na direção do homem, mas a confusão tomou conta e eles entraram em luta. As sombras dançavam, enquanto a multidão assistia, paralisada, em silêncios de pânico. Então, em meio ao caos, a imagem de Clara brilhou em um instante. Com um olhar decidido, ela avançou, ostensivamente calma, como se estivesse esperando aquele momento. Arthur! A voz dela cortou o ar pesado. Antes de tudo isso, você precisa saber. E então ela revelou. Abrindo os braços, Clara disse: Eu sou a verdadeira herdeira do império da família. Fui criada para ser a sucessora. As palavras foram como uma bomba, explodindo na mente de Arthur. A traição e a confusão se misturaram enquanto ele tentava notar a verdade. O olhar dela estava pleno de algo que não havia notado antes. Uma ambição calculada. Mas Zuri, ela é a chave. Não um orgulho perdido, mas a continuidade de uma história que precisa ser alterada. Clara murmurou, sua confiança quase ameaçadora. A multidão se agitou, murmúrios se espalhando. Arthur olhou de Clara para Zuri, que ainda estava no chão, lutando para se erguer. Por que tudo isso, Clara? O que você realmente quer? A raiva e o medo misturaram-se, e cada beat de emoção pulsava dentro dele. E enquanto a tensão aumentava, o homem vestido de preto se virava de novo, pronto para atacar. Nada disso importa se não conseguirem agir rápido, jovens. E foi então que, num movimento quase imperceptível, ele fez um gesto com a mão e o pranto da noite se transformou em gritos horripilantes. De repente, a luz ao redor deles piscou e a atmosfera se alterou. Uma tremedeira, como se o chão começasse a tremer. O homem sorriu com um queixo levantado. Vocês estão em um jogo muito maior do que suas vidas podem oferecer. Blaine, o verdadeiro e misterioso. É hora da verdade ser revelada. Uma sombra se elevou atrás de Arthur, um gélido pressentimento tomando conta. E então algo quebrou. Era uma passagem, um portal que se formou nas sombras. Luz e trevas se esfumaçaram, e eles foram puxados para um novo lugar, afastados de tudo. Os ecos do mundo anterior sumiram, enquanto Arthur lutava para entender o que estava acontecendo. Zuri, Clara e Ralph estavam ali, mas agora tudo era diferente. Um novo lugar, um novo mistério, um novo jogo. Bem-vindos à verdadeira batalha, o homem murmurou enquanto a realidade ao redor deles mudava completamente. E Arthur percebeu com horror que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar, revelando uma verdade ainda mais sombria do que ele poderia imaginar. Zuri estava caída no chão, seus olhos lutando para manter o foco. Arthur, ela murmurou, sua voz soando como um eco distante, quase um sussurro. Os batimentos cardíacos de Arthur ecoavam em seus ouvidos, cada um mais alto que o anterior. A chave está você. Ele mal conseguia processar aquilo, a sensação de urgência quase o sufocando. O mundo estava desmoronando ao seu redor. E então, como um relâmpago que corta a escuridão, o homem de preto apareceu. Com o olhar frio, ele se encaminhou para Zuri e a multidão que antes estava paralisada começou a se agitar. A herdeira. Finalmente a encontrei. Ele falou, seu tom desdenhoso, um predador diante da presa. Fique longe dela. Arthur gritou, o impulso de proteger Zuri, tirando-o do seu estado de choque. As palavras dele ressoaram na noite, mas o homem deu um passo à frente, rindo, como se seu desdém alimentasse a própria tensão. O coração de Arthur estava batendo forte, cada pulsação lembrando do que estava em jogo. Você não sabe o que significa ter um destino a cumprir, disse o homem, arbitrariamente desconsiderando a resistência ao seu redor. O ar estava pesado e a cada segundo passado, o desespero aumentava. O homem atacou, o movimento foi rápido e preciso.
Zuri gritou, e o som cortou como uma faca na escuridão, ecoando pela noite e fazendo o tempo parecer parar. Ralph se lançou na direção do homem, mas não antes que Arthur também se levantasse, correndo em direção a Zuri. O medo de perdê-la estava mais vivo do que nunca. A luta começou. A cena se tornava um caos. Arthur, o que você está fazendo? Ralph gritou, mas a adrenalina em Arthur era insuportável. Ele não se importava com nada além de salvar Zuri. Clara surgiu entre eles, o olhar decidido. Arthur, escute, aqui e agora. Tudo que você descobriu é uma mentira. Ela estava frenética, e antes que alguém pudesse reagir, puxou um frasco do bolso. Eu sou a verdadeira herdeira. Tenho que proteger o que realmente importa. Clara, você tá louca. Arthur rosnou, mas a verdade estava começando a se emaranhar em um tecido ainda mais complexo. Zuri, ela é. Ela é a única com quem você deve se preocupar, Arthur. Clara interrompeu. A verdadeira herdeira sempre foi você. E você tá no caminho. Mas a batalha estava longe de terminar. Enquanto Clara falava, o homem disparou uma lâmina que cortou o ar, e Arthur viu tudo em câmera lenta. O tempo se arrastava, e o grito que saiu da boca de Zuri foi como uma faca enfiada na alma dele. Não! Arthur gritou, e num movimento desesperado pegou o colar que havia caído do homem. A verdade está neste colar. O brilho da joia refletia a luz como um farol de entendimento. Zuri, precisamos das respostas! Mas antes que pudessem agir, o homem lançou a verdadeira armadilha. Vocês estão todos condenados. Sua voz ressoou com uma ameaça clara, enquanto uma luz ofuscante começava a engolir o ambiente ao redor. Neste momento, tudo explodiu. A realidade onde estavam se despedaçou, e eles se viram em uma nova dimensão. Um lugar onde os segredos mais sombrios da família de Arthur e Zuri estavam prestes a ser revelados. A escuridão asfixiante foi cortada pela luz que emanava do colar. Arthur sentiu que tudo estava mudando e, ao olhar para Zuri, viu uma determinação nos olhos dela que antes não estava lá. A chave é você, Arthur! Vamos descobrir isso juntos. A voz dela, agora mais forte, trouxe esperança em meio ao caos. E enquanto o homem de preto preparava-se para atacar, Arthur estava pronto. Eles eram mais do que herdeiros ou mendigos, eram juntos, unindo forças. E quando o movimento final aconteceu, uma onda de luz os envolveu, conectando todos eles em uma única possibilidade, um futuro que esperava para ser moldado. O destino já estava escrito, mas o final? Isso era uma nova determinação que estava nas mãos deles. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inesperado. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de Apo.